Minha esposa perguntou assim: como é que foi a reunião? Eu falei: olha, a gente recebeu uma proposta para assumir a igreja lá nos Estados Unidos. Ela falou: e aí? Eu falei que vou. Ela falou: então vamos. Ela falou assim: mas vamos quando? Eu falei assim: se você aceitar, eu viajo quinta-feira. Já era Já assim? era, esse era numa segunda, eu falei assim: o seu sim, eu viajo quinta-feira. Isso tem quantos anos? 10 anos. Eu viajo quinta-feira. E aí depois eu volto para buscar E vocês. já tinha visto tudo? Eu já tinha visto de turismo, né? Sim. Depois eu fui ajustar a documentação, tirei o visto Você religioso. veio primeiro, depois Eu vim para eles conhecer o lugar, conhecer a cidade, conhecer a igreja, né? sim, Ver depois como é ele que é a questão de escola dos meninos, aquela isso. coisa toda. Retornei para Brasília e depois veio todo mundo e fazem 10 anos que nós estamos aqui. Uau! E como foi a adaptação, pastor? Complexo, né? O que o que vocês acharam de mais difícil e o que foi mais tranquilo? Porque tem muitas coisas que, né, também que são fáceis de se acostumar, porque as ruas lisinhas, né, a questão de segurança, mas a questão de estar longe da sua pátria, longe do restante da família, o que foi mais difícil, né, os seus filhos se adaptaram bem? Sim, essa parte foi fácil. Nós sentimos falta de uma rotina, Uhum, sabe? Nós sentimos falta de uma rotina, de uma agenda. A gente sentiu falta. É uma coisa que é interessante. A primeira vez que eu saí para jantar com a minha esposa, nós sentamos na mesa e ficou um olhando para a cara do outro sem falar nada. tipo, e agora? Não, a gente não tinha o que falar. E a gente percebeu que a gente estava com um problema que a gente não tinha identificado. Que nós conversávamos muito, mas os assuntos eram externos. A gente falava sobre coisas, sobre pessoas, sobre Sim, situações, mas a gente entendeu que a gente não conversava entre nós, não tinha uma comunicação do casal. sim, olha que E a gente, importante perceber e a isso, gente né. percebeu, eu falei, a gente não está conversando. Então, Porque vocês não estavam convivendo com muitas pessoas, estavam mais entre exato. Então, vocês e como faltava sumiu a rotina, como sumiu o do que falar, também ficou um silêncio. A gente entendeu, falou, uau, a gente está com dificuldade. uhum, Né? A gente não está comunicando e só entendemos isso quando viemos para cá, né? uhum, Que a gente não falava sobre nós, que a gente não tinha um tempo para falar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre a nossa pessoalidade. uhum, E isso foi bom porque a gente ajustou isso, inclusive, né? uhum, E a gente descobriu que a gente estava levando muitas demandas do trabalho para dentro de casa, né? Muito uhum, assunto externo para dentro de casa. E a gente uhum, corrigiu isso. Minha casa é minha casa e o trabalho é o trabalho, né? Eu uhum, consigo separar isso. O que eu faço na igreja, e a gente fala, a gente sai para fazer os atendimentos pastorais, a gente entra no carro e encerra ali. Mas eu senti muito falta da rotina, a rotina da igreja. A Comunidade das Nações é uma igreja bem ativa, né? Ela tem uma agenda extensa. Então a gente percebeu que E isso aqui, quando logo que vocês vieram, ainda não tinha essa agenda na não, nova não, igreja? não tinha e não tinha possibilidade de gerar no médio prazo, né? Você tinha que era uma igreja que tinha uma outra mentalidade, uma outra proposta. Foi ruim nesse sentido porque eu vim com uma visão de igreja, né? Eu tinha uma ideia do que é ser igreja, Uhum, que é a igreja que a gente estava imersa no Brasil. E quando eu cheguei aqui, a caixa de ferramenta que eu tinha era exatamente essa. E eu demorei aí 2 longos anos para admitir que eu precisava reaprender, uhum, né? Vou precisar voltar pro aprendizado e entender a visão, né? Que eu acho que é exatamente aquilo que o apóstolo faz, né? O apóstolo ele vem primeiro, faz a leitura da cidade, entrega a carta para o pastor, e o pastor pega aquela carta, ele já sabe como pastorear aquele local, né? Então, quando uhum, você vê a carta apostólica, você fala, Paulo está dando um conselho para o pastor. uhum, Então, eu cheguei na cidade de Fort Pierce sem a carta, uhum. né? Eu cheguei já com a carta de Brasília, Sim, que, com que, uma forma que que você já dava certo lá. como continuar sendo a mesma igreja com pessoas tão diferentes, Sim. E né? mesmo sendo pessoas que eram brasileiros também, Brasileiros, né? o que tinha de tão diferente? Era a forma com que era ensinado? Então A igreja aqui, hoje já está mais fácil, né? O tempo já deu muita melhorada nisso. Mas quando eu cheguei na cidade, a igreja que nós tínhamos brasileiros que eram oriundos de todas as igrejas. Então uhum, eu tinha gente lá que era presbiteriano, tinha gente lá que era da Igreja Batista, eu tinha gente lá que era da Assembleia, eu tinha gente lá que era da Deus e Amor. Mas como ele na cidade não tinha a sua igreja e ele não queria deixar de congregar, mas aquela não era a igreja dele.
Sim. Não era a doutrina que ele queria, não era Uhum. a visão do evangelho que ele estava acostumado a ver. Uhum. E até a gente adaptar isso, entender, ganhar o coração dessas pessoas e apresentar a eles uma verdade a partir da palavra, né, que foi, Uhum. isso me fez desenvolver muito o que diz respeito à leitura, à Uhum. ministração, né? Eu falei, olha, vamos conversar aqui, mas vamos abrir a Bíblia e vamos pegar a sua dúvida e vamos pegar os seus conflitos e vamos diluí-las aqui, né? E aí, o que você pensa agora do que eu te expliquei? Não, pastor, você tem Sim. razão. Pronto. Mas até a gente chegar nesse processo de ganhar esse povo, Uhum. né? Também estavam acostumados com um outro pastor, tinha uma outra Sim. liturgia, e esse processo demorou uns 2 anos para que eu pudesse entender que o mecanismo tinha que mudar, né? Uhum. Tinha que fazer diferente. E aí mais um ano de aprendizado, reaprendizagem e para colocar isso em prática, então os primeiros, vamos dizer que sim, os primeiros 3 anos foram bem complicados, para dizer assim. Vocês chegaram a pensar em voltar nesse início e falar, olha, tá difícil, acho que não tem nada a ver, acho que entendi errado o propósito. Chegou a passar isso? Porque Eu também tem várias setas que o inimigo coloca na cabeça cheguei a da achar gente, que né? foi emocional, né? Falei assim, eu acho que eu fui emocional. É. Eu não. Devia ter orado quando o pastor falou. Porque, mas o que me fez não voltar? Minha filha estava fazendo faculdade no Brasil, né? Na época ela estava fazendo faculdade de Direito, e quando surgiu a possibilidade de nós virmos para cá, eu precisei remover ela da faculdade, precisei tirar meu filho da escola, trouxe eles para cá. Aí ela retornou para os estudos, aquela coisa toda. Uhum. Na hora que eu pensei, meu visto de trabalho já estava com 2 anos, estava próximo de vencer, e aí eu tinha que tomar uma decisão, né, de fazer a residência permanente ou de retornar para o Brasil. Uhum. Mas para eu retornar, eu teria que resetar o processo deles novamente, Uhum. né? Então, nem concluiu lá, nem concluiu aqui. O tempo passou e a idade passa para eles e eu vou prejudicar o projeto futuro deles, Uhum. baseado numa possível desistência minha. Sim. Então, pensando nisso, eu não desisti. Sim. Né? Eu falei, não, vou permanecer por eles. Aí eu meio que me dei um tempo, eu falei, com 5 anos ela forma, né? O meu filho forma, e aí, daí para frente, se eles quiserem ficar por eles, Uhum. eu posso retornar. E aí agora fazem 10 anos, né? Como não surgiu a opção de retornar, eu fiquei. E a coisa foi dando certo. O senhor sentiu alguma opressão e reconheceu que era algo de uma batalha espiritual, realmente, para que talvez vocês não avançassem? Né? Qual o momento? Né? Foi nessa mudança para cá? Ou foi em outro momento da vida de vocês? A questão da batalha espiritual mesmo. Sim, muita resistência, muita resistência, muita resistência. Até porque quando você chega num lugar novo, né, existe ali um principado, né? Uhum. Existe um principado, existe ali um governo. E se você não entender que existe espíritos governando sobre determinados cenários, você acaba usando ferramentas erradas e estratégias erradas. Então, até a gente conseguir identificar isso, né? Até a gente conseguir identificar isso, a coisa deu muito trabalho, muito Uhum. trabalho. Então, de fato, tinha assim um ambiente espiritual bem denso, né? Então, foi um período de muita consagração, de muita oração, de muita busca, né, para que a gente vencesse essas batalhas no céu, Uhum. vencesse no céu, Sim. porque a gente encontrou aqui assim um ministério que nós amamos é trabalhar com famílias. Eu penso que quando você tem as famílias restauradas dentro da igreja, você tem uma igreja bem-sucedida. E as pessoas vêm para cá, elas chegam aqui, na sua grande maioria das vezes, a mulher tem muita dependência do marido nessa chegada, quando vem o casal para cá. Mas aí começa a trabalhar também, ela começa a produzir, ela começa a gerar recurso. E quando ela começa a gerar recurso, aquela independência financeira vai embora, né? Aquela dependência financeira ela vai embora. E alguém que não tinha voz na mesa passa a ter voz na mesa, porque agora ela participa das despesas, ela participa da rotina, ela contribui com a casa. Isso meio que desestabiliza um processo ali, e a gente vê que essa independência gera muita distância emocional. E uma coisa que nós encontramos aqui muito foi exatamente isso, tentar
devolver os propósitos. Opa, peraí, Uhum. né? Antes do dinheiro, antes do trabalho, você tem um marido, você tem uma esposa, você tem filhos, Sim, você tem uma estrutura de família. sim. Então, isso foi uma coisa que a gente trabalhou bastante. E É, é um desafio para a mulher, né, porque hoje em dia, falo, o mundo prega muito a independência da mulher poder ser o que ela quer, dela fazer o que ela quer, e muitas vezes esquecendo, né, desse outro papel que é tão importante, e compreender que somos dependentes de Deus e devemos, né, auxiliar e tudo mais. É uma inversão de valores que, se a mulher não ficar atenta, realmente ela se coloca na posição que deveria ser do sacerdote da casa, do homem da casa, e a família em si se então, e desestabiliza, essa, né? e, essa, e essa é a minha batalha de É. todo dia, é colocar o homem nessa posição, Sim, também, porque aonde é ele o assume o papel. Eu falo que quando ele assume o papel do sacerdócio, quando ele consegue comunicar Deus para sua casa, quando ele consegue comunicar Deus para si primeiro, uhum, e esse Deus é visto na sua vida, é fácil governar uma casa. uhum, Agora, quando essa mulher não enxerga isso nesse marido, é difícil colocar ela numa posição de submissão, uhum, né? Porque ele não tem uma missão, ele não tem um propósito, ele está perdido nas funções, na identidade de trabalho, mas ele também não é. tem um propósito que traduz Deus para dentro da sua estrutura familiar. Uhum, E cobrar alguém uma submissão sem que você apresente essa missão é exatamente. pesada, né? É. Então esse é um papel que a gente está desenvolvendo com muito trabalho, que é devolver o homem essa ligação com Deus, né? Primeiro eu preciso se conectar com Deus, para que depois a estrutura dele é fácil ser organizada, né? Alguém que começa a entender os princípios do céu, ele começa a Uhum, traduzir isso na sua relação como um uhum. todo, e aí devolve-se a coisa para a rotina que é saudável.